Ave Maria Puríssima, sem pecado original concebida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem tomar assento. Vox clamantes in deserto, clarate viam Domini. Está escrito no Evangelho da missa de hoje, o último domingo antes do Natal, o quarto domingo do Advento, em que é dito a profecia de Isaías que viria aquele que prepararia as vias do Senhor, que é o Messias. E este que preparou esta via foi São João Batista, aquele que batizava com água em vista daquele que iria batizar com fogo, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Porque São João Batista purificava o povo de suas mazelas e de suas faltas, mas ele não o fazia em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, como fez o Cristo, mandando os seus apóstolos pregarem e batizarem todas as nações, e como hoje os eclesiásticos e o clero continuam fazendo, e assim será até o fim do mundo. Ocorre que, como estamos no Advento, e é propriamente um tempo de penitência, vale a pena dizer algumas poucas palavras sobre aquilo que foi o ministério de São João Batista. É verdade que em todas as missas o seu nome é invocado, começando inclusive pelo confíteo, em que chamamos por São João Batista, e também liturgicamente se faz o mesmo. Ele é aquele que rejeitou as glórias do mundo, vivia de modo pobre, casto, obediente à lei de Deus e retirado da sociedade. Era verdadeiramente um monge, um eremita, alguém que era totalmente dedicado ao serviço eclesiástico. E toda a sua vida foi em vista da preparação do Cristo, que já era grande a expectativa. Todos esperavam que em algum momento viria o Cristo e que daí seria obrada a grande redenção do gênero humano. Porém, como bem sabemos, desde a criação do homem, toda a história tem sido uma grande luta, uma grande batalha e um grande advento. Sempre existiram os bons e os maus. O próprio Deus foi obrigado, no início da humanidade, a destroçar toda a criação com água do dilúvio, de tanto pecado que abundou sobre a terra. E somente uma família sobreviveu, que foi a de Noé, de onde depois saíram todos os homens. Igualmente, o próprio Moisés teve que andar com o povo durante 40 anos, até que se entrasse depois na terra prometida. E igualmente, no tempo dos profetas e em todas as guerras que aconteceram no Antigo Testamento, sempre foi a luta eterna entre o bem e o mal. E não foi diferente no tempo de São João Batista. Ele, evidentemente, batizava o povo, e normalmente o mais simples, e normalmente aqueles que não estavam contaminados com os erros do tempo. E que coincidência ver que os tempos de São João Batista não são muito diferentes dos nossos, porque é evidente, quem pedia perdão, recebia o perdão pelo batismo de João. Porém, muitos vinham testá-lo e diziam: por que fazes tu essas coisas? Quem te deu autoridade para isso? E a mesma coisa dirão depois ao Cristo. E que o próprio batismo de São João foi matéria de controvérsia. Porque o Cristo, quando foi ao templo, foi perguntado: com que autoridade tu fazes estas coisas? E o Cristo lhes respondeu: também tenho eu uma pergunta a vós. O batismo de João era dos homens, ou era do alto, ou era do céu? Ora, como todo o povo considerava São João Batista como profeta, ninguém poderia negar que era do céu. Mas eles não criam, e se dissessem que veio dos homens, da terra, certamente seriam apedrejados ali mesmo. E disseram: não sabemos. E o Cristo disse: também eu não vos digo com que autoridade faço todas essas coisas. Ou seja, o milagre, a pregação e a doutrina do Cristo. Igualmente, também sofreu essa perseguição São João Batista. E é por isso que, enquanto exortava o povo à penitência, também combatiam aqueles falsos religiosos, aqueles homens que se vestiam de púrpura do templo e que diziam conhecer muito bem a lei, mas que seguiam suas próprias tradições humanas. E por isso, São João Batista dizia: ai de vós, escribas e fariseus, raça de víboras! Quem vos ensinou a fugir da justiça vindoura de Deus? Isto é, da lei do Cristo, que condena aquilo que é condenável e perdoa aqueles que buscam perdão. E é por isso que ele já havia profetizado
que o machado já está posto à árvore, e toda árvore que não der bons frutos será cortada e jogada no fogo. Mas o Senhor recolherá toda a boa planta e todo o bom trigo ao seu celeiro. E aí já está, desde São João Batista, a concepção correta daquilo que é o batismo e aquilo que é a lei de Deus. Que é propriamente o batismo, tal como fazia São João Batista, em preparação ao batismo do Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a purgação de nossas faltas e o restabelecimento com a amizade com Deus. Todo católico busca, antes de mais nada, a fé. E depois, o batismo. E nós mesmos, em nosso apostolado, temos visto esse milagre acontecendo. Muitos que se julgam fracos, débeis, indignos e até mesmo sem potência de virar verdadeiramente um católico fiel, quando buscam a fé e se batizam, mudam completamente de vida. O sacramento não é, como dizem os modernos e os homens da modernidade, apenas um rito de passagem ou uma pequena celebração ritualística. Não, é verdadeiramente um sacramento e um símbolo da fé que muda a própria alma, tirando dela o pecado original. E sem este batismo, que começou com São João Batista e que teve a sua conclusão no Cristo, é que propriamente o católico pode ir ao Pai, por meio do Filho, através de sua fé. E o mesmo se dá também no sacramento do Santo Crisma. E é distinguível hoje aqueles que são batizados e aqueles que não são. Com apenas uma mirada, com apenas um olhar, nós já conseguimos distinguir quem é de Deus e quem não é. Quem honra o batismo e quem desonra o batismo. Quem é um mau fruto e será cortado, e aquele que é o bom fruto e será recolhido para o celeiro do Senhor. Igualmente, é triste afirmar isso, mas é verdade, e como estamos, apesar de ser domingo, ainda em tempo de penitência, é necessário dizê-lo, muitos batismos, como temos ciência, e são até mesmo ditos pelos próprios modernos, pelos modernistas, pela sua deficiência muitas vezes intelectual e também religiosa, muitos batismos hoje são inválidos. Muitas vezes existem padres no Novo Zordo que realizam batismos com a matéria errada. Batismos que não são feitos com água. Ou até mesmo que são invocados outros nomes que além da Santíssima Trindade. E até mesmo lá, muitos já sequer têm o batismo, que é o mínimo necessário. É por isso que normalmente, dentro da tradição, muitas pessoas vêm com dúvidas sobre o seu batismo. Dizem: padre, eu não sei se o meu batismo foi válido, eu era muito pequeno, as testemunhas já não se lembram, o padre disse qualquer coisa no altar e não sabemos o que se passa. É por isso que normalmente fazemos no tradicionalismo o complemento do batismo, se não há uma dúvida real, mas se há de fato uma dúvida real sobre o batismo, então se faz o batismo sob condição. Eu, por graça de Deus, tive a honra e a graça de fazer vários batismos nesse nível, e pessoas que, por nós, que foram batizadas, logo após o batismo já entraram na vida católica e mantêm assim graças ao bom Deus. Porque ninguém pode ir às núpcias do Senhor se está com as roupas do velho homem. Ninguém vem à missa mal vestido, ou sujo, ou com as roupas de trabalho. Igualmente, ninguém pode ir ao reino dos céus se está cheio de pecado e das imundícias do mundo. O tempo do advento é precisamente para isso: expiação dos pecados, confissão, o recebimento da graça em vista do grande Natal, que já está eminente próximo de nós. Falta apenas 5 dias. E este, que é o último domingo, a igreja nos coloca esse testemunho, que é propriamente de São João Batista, aquele que prepara os caminhos do Senhor. E, portanto, aqui outra meditação para os nossos tempos atuais. Como já havíamos falado pouco tempo antes, no meio de vós, ocorre que o tempo de São João Batista era um tempo de grande dissensão entre o povo. Religiosamente falando, não existia uma unidade religiosa entre aquele povo. Alguns seguiam os samaritanos, outros os fariseus, outros os saduceus e várias outras seitas e sectos
cada uma diferente da outra. E enquanto isso, no templo reinava a corrupção, como é bem sabido. O próprio Cristo, quando foi ao templo, revirou todas as mesas e expulsou todos os vendilhões. E apesar de se manterem ao menos externamente os ritos sagrados, internamente, como bem disse o Cristo, a alma de cada um deles era verdadeiramente um sepulcro caiado, belo por fora, horrendo por dentro. E apesar de louvarem a Moisés e a lei de Moisés, não seguiam a lei de Moisés e muito menos a lei do Cristo. Hoje passamos exatamente pelo mesmo ponto. Os templos católicos, as grandes igrejas basílicas e catedrais, em especial Roma, possuem todo o aspecto exterior de beleza, de glória e de resplendor do catolicismo. Por dentro, bem, é manifesto entre todos nós o que acontece. Os padres não ensinam a doutrina. Quando ensinam mal ou pela metade. A imoralidade reina em todos os lados e as coisas sagradas não são respeitadas. E isso é uma coisa universal. Não somente lá, onde os erros são mais manifestos, mas até cá, onde, no tradicionalismo, muitas vezes o mesmo acontece pelo espírito moderno que há em nós e no nosso meio. Não é porque alguém se diz seguidor do Cristo que ele o é de fato, porque deve comprovar com seus atos e não somente com a sua boca. Porque eu mesmo posso me vestir tal como um sacerdote com todos os paramentos e dar propriamente todos os sacramentos legítimos e válidos. Mas se, começando por mim que sou sacerdote, não vivo e não honro aquilo que Cristo nos pediu, não há uma santificação para mim e tampouco para o povo. E é por isso que vemos tão pouco progresso. E a cada década a situação piora. E mais crítica se torna. E mais decadente fica todas as coisas. Como então reverter isso? Convertendo o nosso coração a Deus. Antes de mais nada. E se já somos batizados, e se estamos em pecado, buscar a confissão. E se não há a confissão, ao menos bater sobre o próprio peito, diante de um crucifixo, pedindo perdão a Deus e evitando novamente o pecado. Porque quem pede o perdão a Deus e torna a pecar, não é digno do perdão de Deus. E desonra o seu batismo, e disso será cobrado no dia do juízo. E assim como disse, há quase 2000 anos, Batista, a árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo, e a boa árvore será recolhida para o celeiro do Senhor. Substancialmente, a situação continua a mesma. Tivemos sim um momento de glória, mas pela não observância da religião, caímos novamente na confusão doutrinária, no caos moral e religioso, social, político, etc, etc. Vós bem já sabeis. E tudo isso decorre da não meditação das Escrituras, da não vivência e da não pregação e do exemplo mau que é muitas vezes dado pelos sacerdotes e também pelos leigos. E no fim, a eclésia, a reunião dos fiéis, daqueles que possuem a mesma fé, o mesmo batismo, ao invés de cada um servir para a santificação do seu próximo, ao contrário, servem escândalo um para os outros, começando do alto do clero até o baixo do povo. Como mudar isso? Conversão, penitência, advento. Assim como João Batista ficou no deserto, fazendo penitência na castidade e seguindo o caminho de Deus, nós também, primeiro, evidentemente, os clérigos, devem imitar a João Batista e pregar o arrependimento em vista de levar o Cristo ao povo, através da palavra, do catecismo, dos sacramentos, de toda a doutrina cristã. Esse é o dever dos sacerdotes hoje, ser outros João Batistas e preparar de fato o advento do Senhor. Assim é, e enquanto isto não for feito, continuaremos em grande parte num grande deserto e em uma grande confusão religiosa, com sacramentos duvidosos, uma fé dúbia, uma moral laxa e tudo aquilo que não presta. Portanto, hoje, que é domingo, o último domingo do Advento, temos que meditar nisso. Se estamos honrando o nosso batismo e o nosso nome de católico romano,
e se estamos preparando o advento do Cristo em nossa alma, pela boa prática da fé, de nossas orações e de boas obras. Então, meditemos nisto hoje. Se minha alma está disposta ao batismo de fogo no Espírito Santo, como disse nosso Senhor Jesus Cristo, ou se seremos outros que trairemos nosso batismo como muitos já traíram. Dito isso, é uma felicidade estar convosco neste domingo. Não há nada que alegra mais o coração de um padre do que a Santa Missa, e especialmente levar os sacramentos àqueles que estão livres de pecado e que buscam verdadeiramente a Deus. Sendo assim, caríssimos irmãos, busquemos honrar o nosso batismo e preparar o advento da graça do Senhor em nossa alma neste Natal que já chega. E já desejo a todos igualmente um Feliz Natal e uma Feliz Natividade. E que Deus nos dê força para honrar e defender e viver de acordo com esse menino que está para nascer nessa manjedoura com a Sagrada Família. Ave Maria Puríssima, sem pecado original concebida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.